Sejam muito bem-vindos a essa live. É com muito prazer que eu trago esse tema, porque eu posso contar um pouquinho mais da minha história e também contar tudo que eu venho aprendendo ao longo desses anos, não só na minha batalha com o corpo, mas também nas ferramentas. Então, quero agradecer a todas as pessoas que estão entrando agora e as que vão ver essa gravação depois, porque falar sobre o que a gordura representa é também contar um pouquinho sobre mim, porque essa é a grande luta, essa sempre foi a grande luta da minha vida. Eu sempre lutei contra a balança e trazer esse olhar terapêutico para gordura conta muito sobre a minha história e sobre tudo o que eu vivi até hoje, tá certo? Hoje eu vou olhar para duas telas, porque pela primeira vez eu vou transmitir ao vivo no YouTube também. Então, eu vou olhar um pouquinho aqui pro Instagram, vou olhar um pouquinho pro YouTube e tá tudo certo. E seja o que o Criador quiser. Mas eu tenho pra mim que vai dar tudo certo e tá ótimo. Então, vamos lá, gente. Eu sei que esse conteúdo, ele interessa pra muita gente, porque desde que eu tava lá na anatomia, quase 15 dias atrás, e que eu abri as caixinhas de pergunta, o tema de excesso de peso foi o que mais chamou atenção. Foram as perguntas que mais vieram até as 3 ou 4 caixinhas que eu abri ao longo desses dias. E também depois, né, nos conteúdos que eu fui produzindo de acordo com o conhecimento que eu tive lá no curso, o tema gordura sempre veio à tona, tá? Eu acredito que essa é uma luta para muitas pessoas, porque afinal a gente vive num país que boa parte das pessoas estão acima do peso. E eu quero contar um pouquinho mais sobre a minha história. Então, se você sabe de alguém que também passa por uma eterna luta contra a balança, clica aqui no aviãozinho que tá aqui embaixo e manda esse vídeo para essa pessoa, porque eu tenho certeza que tudo que eu vou falar aqui vai ser muita contribuição. Se você acha que a pessoa não pode ver agora, tá tudo bem. Marca ela também nos comentários depois, essa live vai ficar salva, porque eu vou falar não só do que eu vi no curso, mas também do que eu vi nas sessões, as que eu fiz pra mim, eu recebendo, e também as que eu tenho feito como terapeuta, tá certo? Então vamos lá. A minha luta contra a balança começou quando eu era criança. Em algum momento na minha vida, quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, eu virei uma criança acima do peso. E desde então, isso era um problema para as pessoas. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe me levou pela primeira vez no médico, um médico endocrinologista. E com 12 anos de idade, eu recebi ali o diagnóstico. Você está acima do peso. Pá! E com 12 anos de idade, voltei para casa com a receita médica e a minha primeira dieta. Os anos passaram e nada mudou. Porque eu oscilei na balança entre pesos menores, pesos maiores, mas eu nunca vir a ser uma pessoa magra. Uma pessoa que eu chego no médico e falo, nossa, você está magra, você está dentro do seu peso ideal. Hoje eu não estou mais no meu maior peso. Eu tenho 1,57 m. E hoje eu estou 12 quilos a menos, com 12 quilos a menos do que o maior peso que eu já tive na vida. Então, e quando que foi que eu tive esse maior peso na vida? Um pouco antes de eu chegar nas terapias. Um pouco antes de fazer o meu primeiro curso de Theta Healing, eu cheguei nesse meu maior peso. E desde então,
eu vim liberando muita coisa. Eu fui uma pessoa que chegou nas terapias para trabalhar relacionamento. Eu cheguei lá porque eu tinha um famoso dedo podre. E isso me incomodava muito. E olhando energeticamente, eu trabalhei as minhas questões de confiança, de autoestima, valorização, as minhas questões em relação a abuso, o autoabuso, que não deixa de ser um abuso também, as minhas questões de proteção e também de dar e de receber amor. E quando a gente fala de gordura, o que é a gordura, né? Como que a gordura se relaciona com tudo isso? E também as crenças de dinheiro, tá? Trabalhei muito dinheiro antes de poder falar de dinheiro. E como que a gordura se relaciona com tudo isso? A gordura é o nosso estoque. É o que o nosso corpo armazena ali de energia. Tudo é energia. Eu sou energia, vocês são energia. A gente tá usando níveis de energias diferentes para ter essa conexão via internet. E a gordura é uma das formas do nosso corpo armazenar isso, certo? Muito importante que vocês façam essa ligação. E aí, se eu preciso estocar ali alguma coisa, como que o meu corpo, se eu tô sentindo falta de alguma coisa, seja de dinheiro, seja de me sentir protegida, seja de me sentir amada, como que o meu corpo vai fazer isso? Vai trazer de uma forma física. É o jeito que ele sabe. E tá tudo bem. Então, o que eu olhei pro meu processo? A minha gordura tinha diversas funções. Tem ainda, né? Porque eu ainda estou nesse processo. Eu posso dizer que eu sou meu avatar em constante transformação. E o que a minha gordura tá me mostrando ao longo desses 4 anos já com o Theta Healing? Que ela tá aqui pra me proteger. Então ela me protegia das situações que eu me senti invadida, que eu me senti abusada. A gordura tava ali como pra me proteger da minha escassez. Porque se eu sentia que eu sempre que o que eu tinha nunca era o suficiente, sempre faltava, o meu corpo tava procurando uma forma de suprir isso, que era estocando energia. Não tem a energia de troca, que é o dinheiro, mas tem a energia, que é a gordura. E também fazer com que eu me sentisse amada. Eu acabei de contar pra vocês, o que me levou para as terapias foi justamente trabalhar questões de relacionamento. E eu não me sentia amada. Então, como que era a forma do meu corpo mostrar que eu tinha isso? Estocando gordura e fazendo com que eu me sentisse abraçada, protegida o tempo todo. Então, o que eu quero trazer para vocês contando toda essa história gigantesca? Que o nosso emocional esconde muito mais do que a gente tá vendo ali num primeiro momento. O meu corpo tava dando sinais que eu não tava entendendo, eu demorei para entender. E tá tudo certo. Desde que alguma hora a gente pare para escutar ele. Então, eu vou convidar vocês a refletirem hoje. Como que tá a relação com o seu corpinho? Você tá ouvindo o que ele tem para te dizer? O que o seu corpinho tá tentando mostrar? Às vezes, uma dorzinha de garganta tá mostrando aquilo que a gente não quer falar. Às vezes, um intestino preso tá mostrando aquilo que a gente tá muito apegado. Então, que sinais que o seu corpo tá te dando? E o que a gordurinha ali acumulada tá tentando te mostrar?
A sua gordura tá tentando te proteger de alguma situação? A sua gordura tá tentando te afastar de pessoas? A sua gordura tá tentando fazer com que você nunca sinta falta, porque o tempo inteiro você tá vibrando na escassez? A sua gordura tá tentando fazer com que você se sinta amada e acolhida, porque em diversas situações da sua vida você não está se sentindo? O que a sua gordura quer te mostrar? Já parou para refletir sobre isso? Eu vou trazer mais algumas relações para vocês entenderem isso um pouco melhor. Mas o que esse excesso de gordura faz? Ele afeta os nossos hormônios, que são os nossos mensageiros químicos. É o nosso grande sistema de comunicação do nosso corpo. Se a gente não tivesse os nossos hormônios, como que o corpo iria funcionar? Eles que colocam ordem dentro do nosso corpinho. Então, não tô me sentindo amada? Isso afeta na comunicação do meu corpo. Não tô me sentindo nutrida? Isso afeta a comunicação do meu corpo. O excesso de gordura também está diretamente ligado com o sistema digestivo. Então, sinto que eu preciso me proteger. Tô o tempo inteiro ali tentando me proteger. Não consigo digerir as coisas direito, vem aquele refluxo, aquela indigestão, aquela dor de estômago que tá sempre ali me acompanhando o tempo inteiro. Além disso, o excesso de gordura também prejudica o nosso sistema linfático, que está diretamente ligado com questões de defesa do movimento do nosso corpo. Então, o que a gordura está afetando ali o meu sistema? Ele está sempre ali, com as barreiras levantadas. Está bloqueando o movimento. Eu quero levar as coisas, mas eu não consigo. O sistema linfático trabalha um monte e não consegue levar tudo que precisa para o nosso corpinho. Uma das perguntas que eu recebi mais uma vez aqui nas caixinhas foi como liberar os traumas que podem trazer o excesso de peso. E não existe uma fórmula para isso. Mas eu quero te fazer um pedido para que você olhe com muito amor para o que está subindo agora. Porque se isso está subindo agora, pode ser que tenha chegado essa sua hora de liberar. Existem várias formas de liberar isso, com ferramentas que trazem consciência e outras que não trazem consciência, tá? A minha primeira formação é o Theta Healing, que é uma escola energética que traz esse olhar da consciência, traz o reconhecimento, traz os aprendizados, traz os ganhos. Eu acredito que quando nós reconhecemos os aprendizados, quando a gente reconhece por que a gente está criando aquela situação repetidas vezes, a gente para de criar ela. Então, eu sou desse entendimento. Acredito que é muito importante a gente olhar, entender onde aquilo começou. Então, por exemplo, uma situação de abuso. Quando eu falo de abuso, eu não falo só sobre uma situação que seja de abuso sexual ou de um abuso físico, né, onde tenha tido uma agressão física. Muitos de nós registramos abusos de quando nós éramos crianças. E o que é um abuso para uma criança não necessariamente é visto como um abuso para um adulto. Então, por exemplo, uma criança que foi obrigada a dividir alguma coisa que ela não queria, como, por exemplo, era o irmão mais velho, era o primo mais velho, e tinha que dividir as coisas com as crianças menores. Tinha sempre essa obrigação. Isso pode ter ficado registrado como um abuso. Quando a gente estava na escola e aí a professora corrigia
na frente de todo, né, de todo o restante da sala. Muitas vezes as professoras, principalmente, né, de quem é nascido nos anos 70, 80, 90, as professoras não tinham muito jeitinho de lidar com as crianças, então muitas vezes corrigiam de um jeito muito ríspido na frente de outros alunos, a criança ficava muito envergonhada. Isso pode ser registrado como um abuso. Pais que eram muito rígidos também, mesmo que não xingassem as crianças, mas o jeito de falar pode ser que a criança se sentisse abusada o tempo todo. E aí o que acontece? Uma criança dessas pode começar a ganhar peso para poder se proteger. E qual que é, né, essa função da proteção? Isso é bem literal. Quando a gente acumula camadas em volta do nosso corpo, a gente está criando uma barreira física entre a gente e o mundo. A gente está aumentando a distância entre, né, a gente e a outra pessoa. Então eu vou levar esse exemplo para pessoas que são que estão muito acima do peso, né, que já tem aqueles graus de obesidade nem sei se tem um nível acima de mórbido, mas eu gostaria que vocês pensassem nessas pessoas que pesam 300, 200, 300 quilos. Se você tenta abraçar uma pessoa dessas, mesmo que você consiga, existe ali uma distância entre você e a pessoa. E é justamente isso que essa gordura está tentando fazer. Criar uma proteção para que nada passe daquele espaço, para que nada invada o seu espaço. Como pode ser que muitas vezes você se sentiu invadido, como era criança. A maioria de nós não chega nesse caso extremo, mas usar o caso extremo talvez fique um pouco mais fácil de exemplificar para vocês visualizarem. A mesma coisa, trazendo ainda o exemplo de criança. Uma criança que os pais trabalhavam muito, que os pais sempre colocavam esse lugar de agora eu não posso porque eu tenho que trabalhar, você tem que ser, já tá na hora de você ser grandinho, de você fazer as coisas sozinho, fazer as coisas sozinha. Uma criança assim pode não ter se sentido amada. E aí essa pessoa desenvolve uma compulsão alimentar. Porque comida para o nosso corpo é literalmente amor. Então, quando a gente desenvolve uma compulsão alimentar, a gente está tentando colocar o amor para dentro. A gordura, ela também pode fazer com que a gente esteja se protegendo da escassez. Então, muitos de nós ouvimos, quando nós éramos crianças, que dinheiro não dá em árvore, que ganhar dinheiro é difícil, que o dinheiro tem que vir através de muito suor. E outras frases, né, que os nossos pais, que eu tenho certeza que vocês ouviram dos pais de vocês, como você pensa que eu sou sócio da Eletropaulo, você pensa que eu sou sócio da companhia de água, né? Pra você é só comprar as coisas. E porque as crianças não têm essa relação, né, do que é o dinheiro. A criança simplesmente recebe ali as coisas. E aí, quando você vai criando, né, desde muito pequenos, muitos de nós vamos guardando esses padrões de escassez, e aí a gente fica sempre nesse medo da falta. Hoje, o seu corpo entende, né, que você não tá ali naquele lugar você racionalmente entende o que é o dinheiro, mas ali no seu subconsciente ficou gravado de quando você tinha 3, 4 aninhos e tá ali, ainda guardado nesse lugar de que não, o tempo inteiro eu acho que vai faltar. Não, mas eu tô recebendo aqui meu salário, meus pagamentos estão entrando, mas esse dinheiro aqui pode ser que amanhã aconteça uma tragédia e tudo isso vai embora. E aí você sempre com esse medo de faltar, o que o seu corpo tá relacionando? Dinheiro é energia de troca.
Se ela tá com medo de não ter essa energia, então vamos estocar energia. E aí é como se os pneuzinhos, as gordurinhas se tornassem a sua poupança, se tornassem o seu fundo de investimento pro seu corpinho. Ele tá te protegendo desse lugar de que um dia pode faltar dinheiro. Então, olha só como é mágico a gente poder olhar para isso, reconhecer onde estão os nossos padrões para poder soltar isso de uma vez. Onde a gordura do nosso corpo se acumula também diz muita coisa. Então, por exemplo, muitos de vocês já devem ter ouvido falar que o fígado guarda raivas, ressentimentos antigos. E uma pessoa que tem gordura no fígado, por exemplo, normalmente é uma pessoa que tá ali tentando guardar aquilo para sempre. Então aquela gordura em volta do fígado tá protegendo essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento que essa pessoa tá guardando faz 20, 30, 40, 50 anos. A gordura acumulada no abdômen, principalmente nas mulheres, nessa parte mais, né, do baixo ventre, o que tem ali? Tem os nossos ovários, tem o nosso útero. E o que é o nosso útero? O que é esse sistema? É o nosso sistema reprodutor. O nosso sistema reprodutor é o gerar. Se você sente que você não consegue gerar, você está acumulando ali em cima para poder guardar. Já que eu não consigo gerar, eu tô acumulando ali. Então, como que os seus padrões de escassez estão relacionados com a gordurinha no seu corpo? Me contem aqui nos comentários onde que a gordurinha de vocês está acumulada, para eu poder contar um pouquinho mais. Tá no corpinho inteiro? No culote? A Dani falou que tá no culote. Culote, ele já tá num lugar de perna, Dani. E as nossas coxas, né? Elas estão relacionadas com as coisas do passado. O que o seu passado... O que tem no seu passado que você tá ali tentando guardar ainda, tentando proteger? Principalmente na barriga. Então, a barriga também, né, tem todas essas questões. Aqui embaixo, né, nessa parte mais baixa, nesse é o lugar do útero e dos ovários. Se tá um pouquinho mais pra cima, já tá ligado com a nossa parte da digestão. Que o nosso estômago é justamente onde a comida chega. Se a comida é o amor, é onde a gente recebe o amor. O seu corpinho ali tá tentando, tá guardando ali todo o amor que chega. E quando eu falo pra gente olhar com amor para as nossas músculos do tchauzinho. O músculo do tchauzinho é braço e eu não lembro exatamente o que são os braços agora. Mas o nosso sistema muscular, ele tem a ver com a nossa força, com a nossa sustentação, com aquilo que dá o movimento. Os braços estão muito ligados com força, né? Os braços são um símbolo de força. Quando você vai numa academia, por exemplo, existem milhares de academias espalhadas que o símbolo é o bracinho flexionado. O emoji do WhatsApp é o bracinho flexionado. Então, tá muito ligado com força. Que lugares que você sentiu que você precisava ter um reforço ali nessa força? Todas as nossas questões emocionais, a gente consegue olhar com amor e identificar o que no passado a gente ainda tá segurando. A Clara tá falando aqui na papada. Aqui é a região da nossa tireoide.
E a nossa tireoide está diretamente ligada com o chakra laríngeo. É a nossa fala, é a nossa comunicação, é a nossa expressão. Então, o que a sua gordura está escondendo? Você já conseguiu relacionar? Me contem mais um pouquinho aqui nos comentários o que vocês ainda querem saber. Porque eu achei que eu falaria as coisas em mais tempo. Mas vamos lá, gente. Bochechas. Bochechas tem a ver com o rosto, na verdade, não só as bochechas. O rosto é o nosso cartão de visita. Quando você conhece alguém, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é olhar para o seu rosto. Quando você se olha no espelho, a primeira coisa que você olha é no seu rosto. O seu rosto tem a ver com como você se apresenta para as outras pessoas. Então, não só nesse caso a gordura, né? Mas as espinhas, as manchas no rosto tem muito a ver com como a gente se apresenta. E uma das coisas legais que aconteceram comigo desde a entrada no autoconhecimento foi o clareamento das minhas manchas no rosto também, tá? A Clara tá falando, nossa senhora, já relacionei muitas coisas aqui. Sim, dá pra relacionar tudo. Tudo. Quando a gente olha pra gente sem julgamento de que isso tá certo e errado e ai meu Deus, quanto tempo eu tô guardando isso, a gente se permite reconhecer para aquilo que tava servindo. Sim, a Clary tá perguntando aqui, o excesso de peso poderia ser uma forma de você se esconder das pessoas? Sim. O se esconder tem a ver com o proteger. Você tá criando camadas ali para te proteger. Você tá se escondendo. Você tá é como se você deixa eu pensar como trazer esse exemplo. Sabe quando a gente é adolescente e a gente tá com vergonha do corpo se desenvolvendo? Quando o corpo começa a ganhar forma, as meninas começam, né, a ganhar os seios. E aí você tem que ir pra escola, e aí aquele uniforme horroroso da escola, que tá marcando tudo, e aí todo mundo, você tá com aquela impressão que tá todo mundo te olhando, o que você faz? Você coloca um moletom pra esconder. É mais ou menos isso que acontece com a nossa gordura também. Além da proteção, ela pode estar servindo para esconder a pessoa que tá ali por baixo dela. Mas o se esconder, na verdade, pode não só com a gordura. A gente pode manifestar ele de outras formas também. Como eu tava falando, acabei de falar do rosto, as espinhas também são uma forma de esconder a pessoa. As manchinhas assim no rosto também são uma forma da pessoa se esconder. Mas a gordura, sim, é uma forma bem literal da pessoa estar se escondendo. Aí, a papada caiu fichas, protegendo a comunicação. Sim, tanto é que pessoas, né, que normalmente têm aqui muito inchado, são pessoas que têm problema de tireoide. Não todas, mas é bem comum. Quando a papada fica muito grande, a pessoa normalmente tem algum problema de tireoide. A tireoide está diretamente relacionada também à forma que a gente se expressa com a nossa comunicação. Eu quero saber o que mais vocês estão percebendo das gordurinhas do corpo de vocês. Onde mais a gordurinha está incomodando? Onde mais a gordurinha está sendo ali um lembrete para você? Me contem aqui nos comentários o que mais que essa reflexão sobre as gordurinhas e o nosso emocional trouxe à tona, que é pra gente comentar tudo, liberar tudo. E se você acha que tem alguém que vai receber muito dessa live, então clica aqui no aviãozinho e manda aqui que a gente vai fazer, que eu vou ficar aqui mais um pouquinho tirando todas as dúvidas de vocês. A das costas, as costas, na verdade, elas têm várias... a Cris tá perguntando as costas, né? A gordurinha das costas que salta do sutiã. As costas,
ela tem várias interpretações, tá? Mas, no geral, as nossas costas, elas estão ligadas com as nossas questões de sustentação. Porque pensa só, o músculo, a sua coluna vertebral é o que te mantém em pé. Sem a sua coluna vertebral, você não poderia ficar em pé, você não poderia se locomover. Então, as gordurinhas que estão protegendo as suas costas, né? Quando a gente tem muita gordura aqui atrás, tem a ver com essas questões de apoio e sustentação. Muitas vezes a gente não se sentiu apoiada quando a gente era criança. Muitas vezes a gente sente que a gente tem que sustentar todo mundo, que tudo cai nas nossas costas. Tanto é que dores, quando a gente sente muito sobrecarregado, onde que dói? Essa parte aqui de cima das costas. Então pode ter a ver com a sobrecarga. A Dani tá perguntando, aquela gordurinha que alguns homens têm atrás da cabeça. Eu não sei exatamente o que é essa gordurinha atrás da cabeça, mas eu acredito que tem a ver com essa questão de não só de sustentação, mas também um pouco de flexibilidade. Porque se tá aqui atrás da cabeça, tem a ver com questões de movimentação, né? Então, quando a gente trava a nossa cervical, é porque a gente não quer olhar para os lados. A Clary tá perguntando, e a gordurinha nos seios? Os seios, eles têm uma função que é nutrir. Se a gente não tá sentindo que a gente tá nutrindo o outro e tá sendo suficiente, pode ser que você comece a acumular muita gordura nos seios por ter essa necessidade de estar sempre nutrindo o outro. Então, é uma forma dos seios ficarem maiores, acumular a gordura nos seios. Eu olharia para dentro de uma sessão, né? Eu olharia para questões de a necessidade de dar muito amor. Pessoas que dão muito. Tem a ver com essa região do corpo, que é justamente o nosso nutrir. E vocês têm mais alguma dúvida? Porque eu já respondi tudo que vocês já tinham me mandado pela caixinha. Até trouxe aqui meu caderninho para não deixar passar nenhuma. Então me contem, como que tá a relação da gordurinha para vocês? Eu não sei o que são os flancos. Eu tô até procurando aqui porque eu realmente não sei. Ah, essa parte de baixo. Essa parte dos flancos é essa parte onde tá aqui o nosso sistema reprodutor. A única diferença é que ele tá para trás, então ele tá protegendo mais os nossos ovários, né? Que os nossos ovários eles estão mais alinhados com os rins, eles estão um pouquinho para trás. Então tem a ver com essa capacidade de gerar também. Os flancos também, por estarem muito perto dos ovários, eu olharia para questões de hormônios. Hormônios que têm a ver com a nossa comunicação, com como a gente, né, como a gente se comunica com o mundo, como que a gente encara essa comunicação. E quando a gordurinha começa a dar dor nas pernas, pés, então, aí a gente tem que olhar para... Não é só uma coisa. O que eu preciso que vocês tenham muita clareza é o seguinte. Nada que a gente está lidando há muito tempo tem uma raiz só. Pode ser que ela tenha uma raiz única que começou com uma questão que aconteceu lá na sua infância, só que isso se desdobrou para mais um montão de coisa na sua vida.
tá? Então, pode ser sim que a sua questão de abuso tenha uma relação com você não ter se sentido amada quando criança, por exemplo. Mas hoje ela traz outras questões que esse não se sentir amada quando criança reverberou também, tá? Então, qual que é o papel de um bom terapeuta dentro da sessão? Fazer toda essa relação. Eu tô aqui trazendo as dúvidas justamente para vocês entenderem o que tá pegando aí no corpo de vocês e como que a gente trabalha isso. Porque a dor nas pernas, nos pés, ela pode ter outras relações, não só com a gordura, tá certo? Mas é justamente a sobrecarga, olhando de uma maneira muito literal, é a sobrecarga que tudo isso que você tá trazendo aí ao longo dos anos, guardado no seu corpinho, que isso tá trazendo, tá reverberando ainda, tá causando uma dor. A dor, ela não é ruim pro nosso corpo. A dor, ela é um sistema de alerta. Por que dói? Porque quando a gente bate, por exemplo, bati aqui o braço, por exemplo, bati aqui na mesa. Por que fica doendo depois? É uma forma do meu cérebro me avisar que, opa, não encosta ali que tem um negócio de errado. Então, é como o seu corpo tá mostrando pra você que tem alguma coisa ali que precisa de atenção. Então, sempre que qualquer dor vir, uma dor de garganta, uma dor nas costas, uma dor nos pés, olhar pra dor e perguntar: o que essa dor tá querendo me mostrar? Ela pode sim, provavelmente ela tem alguma relação com a gordura, mas ela deve estar querendo te mostrar mais coisa que foi acontecendo decorrente daquele primeiro episódio que gerou tudo isso, tá certo? Eu quero agradecer por todas as perguntas que eu recebi na DM, nas caixinhas, porque vocês contribuíram muito comigo, até pro meu estudo, pro meu aprendizado. Então, muitas coisas foram se clareando para mim nos últimos dias e eu quero realmente agradecer a oportunidade de poder estar dividindo isso com vocês. Se você acha que o que a gente falou aqui hoje vai ser contribuição para alguém, clica no aviãozinho depois, lá do feed, que essa live vai ficar salva. E aí você pode compartilhar essa live com alguém. E também, se você sente que chegou na hora de você trabalhar suas questões emocionais, que chegou na hora de você olhar o que essa gordurinha tá querendo te mostrar, ou que qualquer outra dor tá querendo te mostrar, me chama que a gente marca uma sessão e eu vou te ajudar a olhar com muito amor para essas questões. A Clary fez uma pergunta muito importante agora, que é: inconscientemente a gente pode acumular gordura por causa de um trauma que a gente não entende o que é trauma? Sim, porque o nosso entendimento hoje é completamente diferente do que a gente tinha anos atrás e infinitamente distante do entendimento que a gente tinha quando era criança. Hoje, a gente olha para as questões com um olhar de adulto. Só que no momento que as coisas acontecem, a gente não tem esse olhar ainda. A gente não tem a compreensão do todo. Então, principalmente as coisas que aconteceram quando a gente era criança, nem sempre a gente olha e fala assim: isso foi um trauma. Porque como adulto você não tá enxergando como um trauma. Como, por exemplo, a questão que eu trouxe logo no início de dividir as coisas com irmãos mais novos, com primos mais novos. Quando a gente abre isso numa sessão, para muitas pessoas essas questões são traumas profundos. Mas hoje você olhando com um olhar de adulto, você fala: nossa, mas por que, né, que só dividir um brinquedo, por exemplo, trouxe um trauma tão grande? Então, é muito importante que a gente não olhe só para questões que a gente vê como trauma. As nossas maiores curas estão em coisas
pequenas do dia a dia. Coisas que muitas vezes a gente não levaria para trabalhar numa sessão. E eu digo isso por mim. Quando eu comecei nas terapias, né, quando eu comecei recebendo as terapias, eu só levava as questões que eu julgava como muito grandes. Então, por exemplo, comecei a fazer, né, as sessões de Theta Healing por conta de um problema de relacionamento. Porque eu olhava e falava, gente, não é possível, tem alguma coisa errada comigo, eu tenho um dedo podre. Porque era uma coisa que estava muito nítida. Só que as maiores curas que eu recebi não foram não foram relacionadas a questões como essa que eu, como adulta, como mulher, já enxergava. Foram coisas que vieram de quando eu era criança. Principalmente situações que foram registradas como abuso. Mais uma vez eu repito, não necessariamente o que a criança registra como um abuso é um abuso físico ou um abuso sexual. Às vezes é uma coisa pequena. Então, olhem com amor para tudo que aparecer, porque se as questões elas estão aparecendo, ou se você lembra de uma coisa completamente aleatória de quando você era criança, não digo 100%, mas 98% de chances de ter alguma coisa para você olhar nessa questão. Então, quando eu começo a lembrar com muita recorrência de coisas que eu já não lembrava mais de quando eu era criança, é porque normalmente tem alguma coisa ali que gerou algum problema que eu tô vivendo agora na minha vida adulta. Tá certo? Então, gratidão, meus amores. Fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo. Gratidão, Clary, pela recomendação do atendimento. Se alguma de vocês quiser compartilhar esse conteúdo, lembrando, vou deixar salvo aqui no feed. E também, para quem quiser fazer um atendimento, eu tenho horários disponíveis a partir de semana que vem. É só me chamar no WhatsApp, que tá no link da bio, ou pela DM, e aí a gente agenda. Tá certo? Gratidão, gratidão, gratidão. E eu espero que tenha sido contribuição para vocês, assim como foi contribuição para mim.